Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, vem como temática a apropriação dos recursos naturais. E a nossa temática da aula de hoje, vamos falar sobre a disponibilidade de recursos naturais. Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou aspecto da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso ou esteja sendo usado pelo homem, direta ou indiretamente, como forma de satisfação de uma necessidade física e culturais em determinado tempo e espaço. Os recursos podem ser classificados em função da demanda da natureza em renováveis e não renováveis. Alguns dos recursos considerados renováveis são aqueles que são repostos ou regenerados de forma espontânea pela natureza, como, por exemplo, a energia solar, a água e o ar. Mas existem recursos renováveis que também são conhecidos como potencialmente renováveis, como, por exemplo, o solo, que necessita da preservação e cuidados para que mantenha sua fertilidade. Por outro lado, os recursos não renováveis são aqueles que, quando extraídos ou utilizados por um período determinado de tempo, não se regenera naturalmente, como, por exemplo, o petróleo e os minérios. É importante frisar que, apesar dos recursos renováveis terem a capacidade de se restabelecerem naturalmente na natureza, eles não são ilimitados. A cada tipo de recurso tem um determinado tempo para se regenerar. Portanto, é necessário respeitar o tempo de renovação de cada tipo de recurso renovável, de modo que estes continuem disponíveis para satisfazer as necessidades do homem. De forma contrária, os recursos naturais renováveis poderão chegar a ficar indisponíveis e se esgotarem para futuras gerações. Do ponto de vista ecológico, alguns recursos renováveis se originam e se renovam independentemente da forma como são consumidos, como é o caso da luz do sol, que independentemente de como é utilizada pelo consumidor, está sempre disponível, pois advém de uma fonte externa. Um segundo tipo de recurso renovável, e que é aquele gerado dentro de um sistema ecológico, de uma fonte interna, onde os consumidores afetam diretamente a abundância desses recursos. Alguns recursos renováveis regeneram dentro do sistema, estão conectados somente indiretamente a seus consumidores, seja através de outras conexões numa teia alimentar ou de processos abióticos. O esgotamento dos recursos naturais é um grande problema para os seres vivos, uma vez que esses dependem de recursos para a sobrevivência. Logo, ao diminuir seus recursos com uma forte pressão de consumo, os próprios consumidores limitam seu crescimento populacional. Como não existe uma distribuição igualitária em termos de abundância natural dos recursos pelo mundo, observa-se uma crescente valorização e uma busca pelo controle dos recursos naturais no cenário geopolítico mundial. O aumento na competição internacional por recursos essenciais à vida, os chamados recursos estratégicos, gerou uma significativa pressão por novas fontes de matérias-primas, como o petróleo, o gás e fontes alternativas de suprimentos de água. O Brasil, por ser um país com grande dimensão territorial e consumidor de grandes riquezas naturais, faz com que uma gestão eficiente desses recursos naturais seja extremamente importante. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a economia brasileira caracteriza-se por elevado nível de desperdício de recursos energéticos e naturais. A redução desses constitui verdadeiramente uma reserva de desenvolvimento para o Brasil, bem como fonte de bons negócios. Desde meados do século XX, os avanços tecnológicos vêm ampliando consideravelmente as possibilidades de exploração de recursos oceânicos. No decorrer desses anos, ao mesmo tempo que cresceram os tradicionais setores marítimos, como transporte, indústria naval e de pesca,
e surgiram outras atividades, como a exploração de petróleo e gás offshore, né, em águas profundas e ultraprofundas, né, a mineração dos fundos oceânicos, a produção de energia a partir de fontes renováveis também, né, o offshore, como o vento, a maré, as ondas, né, o turismo costeiro e marítimo, a biotecnologia marinha, entre outros. Hoje, as indústrias oceânicas constituem um dos pilares do abastecimento global de recursos críticos para a segurança energética e para a produção industrial dos estados, além de vir se consolidando com o tempo de inovação tecnológica altamente promissor devido à sua capacidade de criar cadeias de valor inteiramente setores competitivos importantes. A recente intensificação da expansão dos estados sobre as marés é um fenômeno que ganha um significado cada dia mais importante nas transformações vigentes do sistema internacional. A disputa pelo acesso a fontes de recursos energéticos e minerais e a concorrência pelo controle das principais rotas internacionais de navegação continuam compondo o núcleo da competição global de poder e hoje abrange de forma mais incisiva o espaço marítimo. Assim, uma maior incorporação às políticas nacionais de questões relativas à atual geopolítica dos oceanos vem se impondo como uma demanda ineludível aos estados que detêm áreas oceânicas estratégicas. Além de possuir uma extensa jurisdição marítima fartamente favorecida com recursos naturais, como as imensas jazidas de petróleo do pré-sal, o Brasil também é portador de um notável acervo tecnológico para a explotação de tais riquezas. Se, por um lado, dispor da ciência e tecnologia para o aproveitamento de tais bens é uma vantagem em direção ao desenvolvimento e à autonomia, por outro lado, também é um elemento a mais que instiga a projeção e interesses externos sobre o país. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Um abraço a todos aí e até a próxima.